Gravar. Ok. Então, voltando. O que são as funções? Funções são comandos que a gente pode utilizar, né, para manipular. Então a gente pode manipular strings, pode manipular números, pode manipular todos os vários elementos dentro de um banco de dados. A primeira função, tá, que eu vou apresentar para vocês hoje é chamada de lpad. L vem de left, né, que é esquerda. E tu tem ali lpad, teste, ou seja, um texto qualquer, vírgula 10, vírgula ABC. Eu quero que vocês peguem esse comando e digitem aí no programa de vocês, no SQL, e testem para ver o que ele vai dar de resultado. Ok? Assim que um de vocês terminar, me chama. Eu vou interrompendo. Só teste. Por que ele faz isso? Quando eu faço um lpad, teste, vírgula, e eu dou um valor menor que o tamanho da string, ele vai imprimir somente a string. Se eu dou um valor maior que a string, ele pega os conjuntos de caracteres. Por exemplo, se eu der lpad teste, vírgula 6 ABC, como está ali, botei 6. O teste ocupa 5 posições e ele tem que preencher do lado esquerdo com a string ABC e fazer com que complete 6 caracteres. O que ele vai imprimir? Teste. Por quê? Porque ele pegou o primeiro caractere do ABC, já junto com a palavra teste, já formou 6 caracteres. Entenderam o lpad? Foi tranquilo? Bem simples, né? Para que a gente usa isso aí, pessoal? Muitas vezes tu tem assim, ó, tu queres organizar, alinhar com alguns textos, né? Aí tu usa lpad, olha, bota asterisco do lado esquerdo, bota asterisco do lado direito. Vai depender do momento e da complexidade do que vocês querem fazer. Espera aí, se eu tenho L, que é de left pad, e se eu quiser fazer para o lado direito, será que eu tenho, pessoal? Eu tenho o quê? O rpad. Faz o teste ali, rpad teste 10,ABC. O que ele vai fazer? Ele vai preencher do lado direito. O mesmo comportamento do lpad, porém do lado direito. Certo? Então, essa aí é a explicação. Só deixa eu verificar uma coisinha aqui. Estou gravando. Me atrapalhei um pouco ali na coisa. Nós temos ltrim, né? O ltrim, por exemplo, ok? Se eu fizer ltrim zzy teste, vírgula xyz, o que ele vai fazer para nós? O ltrim, se tu não colocares nada, tá? Não botar nenhum valor na segunda posição do ltrim, tu colocares só select ltrim, um texto entre parênteses e fechar o parênteses, só isso, ele vai por default, né, procurar o que? Espaços. Ok? O que faz o ltrim e o rtrim? O ltrim remove espaços à esquerda, o rtrim remove espaços à direita, se eu só usar o rtrim e o ltrim. Agora, e se eu usar um conjunto de caracteres junto, né? Eu vou abrir aqui e vou fazer junto com vocês, certo? Deixa eu abrir aqui o meu banco. Se eu chegar e fizer o seguinte, select, né? O select ltrim de, eu vou botar apóstrofo, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, tá? E escrever a palavra teste. E eu mandar executar, certo? O que ele fez? Ele botou só teste. Entendeu? Porque, pessoal, pensem da seguinte maneira.
Se eu pegar e colocar só select teste, ó, eu não estou botando from nem nada, porque eu posso usar o comando select direto para fazer minhas execuções. Olha ali, ó, que ele botou, ó, coluna, ele botou os espaços aqui. Claro, os espaços ficam meio compactos, né? Mas tá aqui os espaços, ó. Certo? Agora, se tu fizeres o select isso aqui e colocar ltrim, ok? E executar, vocês notam que ele fica bem grudado do lado esquerdo. Por quê? Porque o ltrim remove espaços à esquerda. Ah, e Fernando, e se eu fizer o seguinte? Eu pegar agora e fizesse o seguinte. Eu vou botar xxxx aqui, certo? E dou um ltrim, vírgula, x. O que ele vai fazer, será? Vou perguntar pro Natan, que eu sempre me lembro do nome do Natan. E aí, Natan, o que ele vai fazer? Um x, todos os x, o que ele vai fazer? Vamos executar então. Ele removeu todos os x. Certo? Se eu colocar aqui x, y e aqui x, y, certo? E eu mandar retornar xy. Eu vou botar xy, vou tirar esse x aqui da frente. Xy, teste, vírgula xy. Ele vai fazer o quê? Ele vai procurar por esse xy e vai começar a eliminar caracteres que correspondam àquela segunda expressão. Então, imprimiu só teste. Ah, mas Fernando, e se eu tiver xy, eu vou botar aqui axy. O que será que ele vai fazer, pessoal? A teste? Será? Eu acho que não. Ele imprimiu axy teste. Por quê? Ele só elimina elementos que estão do lado esquerdo e que correspondam aos caracteres. Então ele chegou aqui, ó, xy, tá, apaga. Aí a próxima coisa que ele procura, ele acha ax, né? Não é xy, ele já para automaticamente por ali. Então tem que entender que se eu colocar aqui, ó, xy, certo? Ele vai apagar tudo, né? E quando chegar no axy teste, ele vai imprimir esse cara. Porque esse aqui, no caso, axy, ele não corresponde ao xy. Tem que ser igual, né? Então, se eu executar, ó lá, axy. Certo, pessoal? E se eu botar só x aqui? Ele vai apagar esse x? E esse primeiro x vai apagar? Vamos executar. Não, ele vai apagar xy, tudo xy ele apaga. Aí eu tô botando, chegou aqui, ele achou um xa. Será que ele apaga? Executa. Por que ele apagou aquele x, pessoal? Porque o x corresponde aos caracteres que estão aqui. Pera aí, e se eu botar um y aqui, ele apaga? O y? Executa. Tá com dúvida? Executa. Apagou. Então quer dizer o seguinte, não quer dizer que seja x, y em sequência. Ah, Fernando, então se eu botar x, y aqui, ele vai apagar? Executa. Olha lá. Então quer dizer, esse cara aqui está dizendo assim, ó, todos os caracteres que tu achar na frente, tá? Que seja x ou y, ou xy, ou yx, ou yy, qualquer conjunto, mas ele vai pegar caractere por caractere. Ele pega x está dentro do conjunto xy,
Tá, apaga. X está, e assim por diante. Aí quando ele chegar aqui, Y está. Ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Ele vai chegar aqui, ó, certo? E aí ele chegou aqui, Y, né? AXY teste. O que ele fez? Ele chegou e achou um A. Quando ele acha o A, ele diz, opa, porque agora são caracteres que não fazem parte do conjunto XY. Então aqui ele não vai procurar por XY a sequência, mas sim porque cada um dos caracteres que esteja aqui dentro. Se tu botar aqui, por exemplo, o A junto, tá? Eu vou botar o A aqui no início. AXY. O que ele vai então imprimir para nós, pessoal? Teste. Perfeito. Por quê? Porque ele procurou e como todos esses caracteres aqui faziam parte desse conjunto aqui, AXY, ele quando chegou aqui no A, ele disse, pode continuar. Aí tem um outro X, tem um outro Y, aí quando pega o T, ele para, ele acha teste. Ficou claro? Tá? Bem barbadinha, né? Então, tem o trim, tem o rtrim que faz o mesmo procedimento, né? Certo? Então, e se eu quiser tirar espaços da esquerda e espaços da direita, eu posso fazer um L-trim de um R-trim? Posso fazer isso aqui, pessoal? Ó, eu vou pegar agora aqui, tá? Eu vou abrir aqui a... E se eu tiver isso aqui, ó, XY, aqui, certo? Se eu só usar o L-trim, ele só limpa do lado esquerdo. Se eu usar o R-trim, ele limpa do lado direito, certo? É possível fazer um L-trim do R-trim disso aqui e botar vírgula aqui AXY? O que eu estou fazendo? Regras de parênteses, né? Primeiro ele executa o parênteses mais interno, que é esse cara. Então ele faz um R-trim. Ele vai eliminar do lado direito. E depois o resultado disso aqui, ele vai aplicar um L-trim e vai retornar, tirar do lado esquerdo. Uau! Coisa legal, né? Banco é tudo de bom, pessoal. Tá? E eu posso fazer trim? Será? Será que eu tenho o comando trim? Vamos rodar? Funcionou. Ou seja, o L-trim é para a esquerda, o R-trim para a direita e o trim para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Perfeito? Pera aí, Fernando. Tu tinha um L-pad e o R-pad. Então será que tu tem o pad? Lembra do comando L-pad? O que eu fazia? Eu vou lá no L-pad. L-pad, né? Aí eu dava a palavra lá, eu vou botar teste, vírgula, a quantidade de caracteres, vírgula, por exemplo, A. Certo? E quando eu mando executar, o que ele faz? Ele bota A, teste. Ele botou 5A, porque teste tem 5. E para preencher os 10 caracteres à esquerda, está aqui. Se eu coloco um R-pad, né? Ele faz ao contrário. Ele faz do lado direito. Tá? Pô, mas se tu tinha L-trim e R-trim, será que eu tenho pad? Posso fazer isso? Executa para vocês verem. Não. Pad não existe. Entendeu? Então, L-trim eu tenho, R-trim eu tenho trim. Mas o pad, porque ele não saberia como fazer, tu tá entendendo? Vou preencher pro lado esquerdo, pro lado direito. Esquerdo, direito, ou direito, esquerdo, começa por qual? Por isso que essa função não existe. Perfeito? Então, pad não existe. L-trim tem, R-trim tem e eu tenho trim. L-pad, R-pad, mas o pad somente não tem. Tranquilo?
Tô gostando, hoje vocês estão me dando retorno. Uma função muito importante, pessoal, é o MD5. Ok? Eu não vou abrir aqui o slide que é mais fácil eu mostrando assim. O que é o MD5? O MD5 é criptografia. Então, o que é criptografia? Muitas vezes vocês criam assim, ó. Eu vou criar aqui, tá? Create table, tá? TB usuário, vamos supor, não vou botar TB usuário, eu vou TB X, senão vai acabar dando problema aí, alguns têm essas tabelas. A TBX, eu tenho o nome, tá? Eu vou botar aqui, eu tô botando sem nomenclatura nenhuma, né? Varchar de 30, podem construir aí junto comigo, tá? E a senha, que é um char, tá? Eu vou botar aqui varchar, tá? De 50 ou 60. Aí tu vai dizer 60 caracteres, vocês já vão entender por quê. Tá? Vou executar aqui e executo. Perfeito. Então vamos voltar lá. Create table tbx, o campo nome varchar de 30 e o campo senha varchar de 60. Perfeito? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir dados dentro dessa tabela. Posso apagar aqui? Eu vou fazer aquilo que eu estava fazendo na aula passada, tá? No chat eu coloco lá para vocês caso alguém se perca. Voltando então lá para minha execução, eu vou inserir dados. Insert into tbx values. Eu vou botar lá Fernando, ok? E a minha senha vai ser 1, 2, 3, 4. Perfeito? Vou executar. Inseriu. Agora eu vou inserir o Andrei, ok? E a senha do Andrei vai ser filho. Vou executar. Tranquilo até aí, pessoal? Todo mundo conseguindo acompanhar? Aí eu vou fazer o seguinte. Select asterisco from tbx. Imagina, tá? Que alguém que está manipulando o teu banco de dados. Pessoal, nós trabalhamos com seres humanos. Seres humanos podem, muitas vezes são corruptos, né? Certo? Fazem coisas para ganhar vantagens. Então, tu imagina tu entrar dentro de um sistema que alguém pode saber a tua senha e pegar a tua senha e alterar qualquer coisa e fica na tua responsabilidade, porque só tu que tem aquela senha, né? Então vai aparecer assim, o Luiz Fernando andou desviando dinheiro, né? Porque o cara pode chegar lá e fazer um desvio de dinheiro e aparecer no meu usuário que fui eu que fiz aquela operação. Então como é que eu posso evitar esse tipo de coisa? Se vocês derem select asterisco from tbx, o que vocês têm ali? Qual é a senha do Fernando? 1, 2, 3, 4. Qual é a senha do Andrei? É a palavra filho. Tá muito na cara, né? Ou seja, tá, mas Fernando, como é que eu posso esconder isso aí? Simples. Eu vou fazer agora um update, tá? tbx set senha igual a md5 do próprio campo senha. Ok? Vou executar isso. Executei. Perfeito. De novo, vou passar ali para vocês, tá? Então, para quem não conseguiu, update tbx set senha md5 senha. O que faz essa função md5? Essa função md5, se tu listares agora a tbx, select asterisco from tbx, eu quero que vocês me deem qual é a senha do Fernando e qual é a senha do Andrei. Vocês não conseguem, né? Por quê?
o que fez o MD5? Ele usa um algoritmo, né, interno que transforma a tua senha num conjunto de elementos que tu não consegue interpretar. Mas e agora? Se eu quisesse listar, por exemplo, verificar se o Fernando... imagina que tu tem uma tela, vai vindo da tela do computador lá, do browser lá, onde tu pede qual é o usuário. O usuário é o Fernando. Qual é a senha? Aí tu digita a senha. E tu quer verificar se aquele usuário e aquela senha são válidos. Como é que a gente faria? Seria isso aqui, ó. Né? Select, por exemplo, eu vou botar from tbx where nome igual a Fernando and senha igual a 1, 2, 3, 4. Seria isso aqui, tá? Select from tbx where nome igual a Fernando e senha igual a 1, 2, 3, 4. Se eu executar, o que ele vai me dar de resultado? Ó, ele não encontrou. Mas peraí, a senha não era 1, 2, 3, 4? Era, né? Porém, pessoal, quando eu fiz aquele MD5, eu disse que para colocar na senha lá o quê? O código que tinha na senha, só que criptografado. Aí vem na seguinte pergunta, tá, mas daí como é que eu vou saber agora, né, se a senha é válida ou não é válida? Assim, ó, tu vai pegar e vai aplicar o MD5 na senha informada. Então, o que ele vai fazer? Ele consegue transformar, tu não consegue descriptografar, mas tu consegue criptografar da mesma maneira e comparar os resultados. Então agora eu executo, olha lá, ó, deu 1. Por quê? Porque ele encontrou alguém que tinha o nome de Fernando e o campo senha é igual à criptografia da senha que foi fornecida. 1, 2, 3, 4. Vamos ver do Andrei. Se eu botar aqui, Andrei, certo? Existe o usuário Andrei. E assim aqui, ó, o cara pegou e digitou. Fala. É só para dizer se quer dizer que ele achou. Se não retornar quer dizer que ele não achou. Entende? É só um valor qualquer. Podia botar assim, ó, válido e não válido. Eu vou botar assim, ó, válido. Entendeu? Se eu executar aqui, ele vai dar. Se ele achar, ele diz que é válido. Se ele não achar, ele não me diz que é válido. Ele não vai me retornar nada, vai retornar nulo. Entendeu? Em vez de ali, é só um texto. Certo? Aqui, ele vai localizar ali, ó. O cara digitou filho, só que se esqueceu do O. Será que ele vai achar? Vamos executar? Não achou ninguém. Por quê? Porque a criptografia de filho, aqui, ó, sem o O, é diferente da criptografia do filho com O. Então agora se eu executar, ele vai dizer válido, porque ele achou o Andrei, o usuário Andrei, com a senha filho. Então, o que vocês têm que entender? Quando eu for trabalhar com senhas dentro do meu banco ali, eu vou fazer um cadastro de usuários e eu vou pedir no meu sistema lá, olha, forneça uma senha, certo? Eu não posso, não devo, aliás, não é que não possa, não devo gravar a senha no formato original. Eu sempre passo ela para o quê? Passo pela função MD5. A função MD5 vai fazer uma criptografia que eu não sei qual é o algoritmo, que eu não sei como desfazer. Ele vai me gerar um valor e eu vou guardar aquele valor. Tá, e aí como é que eu obtenho para verificar se o que foi guardado, na hora que eu preciso fazer uma pesquisa, o que eu faço? Aí eu comparo o resultado da criptografia que está lá no banco, é igual à função MD5 passando o dado que não foi criptografado. Vamos supor lá a senha da tela.
Aí eu consigo fazer a validação. Entenderam? Não entenderam? Como tu não souber a senha? Como assim? Uhum. E aí tu perdeu a tua senha, é isso? Ferrou-se, meu filho. Tu consegue obter lá no YouTube a tua senha? Não consegue. O que tu faz é o seguinte, ó. Lá no Gmail, tá? Vamos pelo Gmail. Esses dias eu fiz um negócio errado lá e eu não conseguia também localizar. O que que acontece? Quando tu entra lá e tu bota a tua senha no Gmail e depois de um tempo tu, poxa, me esqueci da senha. Aí ele tem lá, esqueci da senha, não é isso? Aí o que que acontece? Ele te pergunta, qual é o e-mail que você colocou para fazer recuperação? Aí tu diz, eu não me lembro. Qual é o nome do seu último cachorrinho? Que era a pergunta-chave. E que quando tu fez o cadastro, ele diz assim, faça uma pergunta que você se lembre e o resultado que tem que ser dado para fazer. Aí tu bota lá, nome do meu último cachorrinho. Aí, Lulu. Certo? Aí quando tu entra lá e tu diz, muito tempo te esqueceu, né? Aí aparece lá, nome do seu último cachorrinho. Aí tu diz, e agora? Será que foi o Lulu, o Tatá, o XX? Tu entende? Tu não te lembra. Aí depois ele pergunta assim, qual o número do seu telefone? E tu diz, naquela época eu tinha outro telefone, não lembro do número, tal. Se tu não lembrar de nenhum desses passos, o Gmail não tem como te ajudar a recuperar. Porque na verdade o que ele faz? Ele não recupera a tua senha. Caso tu tenha perdido a tua senha, e tu consiga dar alguma informação para ele identificar que tu é o proprietário daquela conta, ele te manda um link para te redigitar a tua senha, não é verdade? Você já deve ter feito isso. Entende? Ele não te mostra assim, a tua senha era essa aqui. Não, ele te manda para um link para te redigitar. Por quê? Vamos supor que eu perdi a senha do Andrei, tá? Eu não me lembro da senha do Andrei. Aí eu executo aqui, não aparece. Aí eu digo, ai meu Deus do céu, qual é a senha do Andrei? Aí, como eu não sei a senha do Andrei, uma das alternativas é que eu altere a senha do Andrei. Então eu vou lá e faço o quê? Um update tbx 7 senha, né? Senha igual a MD5. Vamos supor que o cara entrou com uma nova senha lá, tá? TTTTT aqui, ok? Where o que? Nome igual a Andrei. Aí eu vou lá e atualizo a senha. Aí tu vai dizer, mas e aí, qual a segurança? O cara pode ir lá e alterar a senha, né? Por exemplo, o DBA pode chegar e eu peguei lá, tu, Natan, estava cadastrado e eu quero fazer uma sacanagem contigo, o que eu faço? Eu vou lá e altero a tua senha e entro como tu, faço todas as operações, certo? E aí volto. Mas o que vai acontecer? Quando tu, Natan, tentares entrar, tu não vai conseguir obter a senha. Então quer dizer que a tua senha vai dar inválida. Certo? Então tu tem como saber, peraí, se alguém fez alguma alteração e a minha senha foi alterada, significa que não fui eu, ou seja, foi uma outra pessoa que fez essa alteração. E essa outra pessoa, ela não tem como voltar à tua senha original, porque como ele não sabe qual é a tua senha original, que já estava criptografado, vai ficar a senha que ele informou. Então consegue fechar um ciclo de segurança aí. Entendeu? Então, quando vocês fizerem isso, certo? Eu posso chegar lá e criar a tabela de usuário, pegar o nome do usuário, seja o que for,
pegar uma senha, aí eu coloco uma senha qualquer, essa senha é criptografada, só que para que eu possa posteriormente recuperar essa senha aí, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar algumas características, algumas coisas para poder fazer essa recuperação. Façam isso aí no Gmail, lá. Cria uma conta qualquer no Gmail, bota uma senha, ele vai te pedir um número de confirmação, ele vai te pedir outras informações qualquer, certo? E aí tu entra depois no Gmail e bota, esqueci minha senha. Tu vai ver que ele vai começar a fazer perguntas para tentar descobrir se tu é realmente o proprietário daquela conta que tu está dizendo que é. Aí se ele detectou que tu informou todos os dados, deu data, nome da mãe, data de nascimento, algumas outras informações que ele te pediu, né? Aí ele conseguiu detectar, ele não te passa e diz assim, a tua senha era essa. Ele te manda para um link para te redigitar a senha. Já fizeram algo similar a isso? Mas não foi esse procedimento que aconteceu? Tá? Entendeu por quê? Porque eles não gravam a senha original, eles sempre gravam a senha criptografada. Tá? Isso é bom para vocês já colocarem na cabeça de vocês que quando vocês forem fazer alguma coisa relativa ao usuário que tenha senha, alguma coisa assim, sempre fazer criptografia. Isso aí já vale para o TCC de vocês, viu? Tá? Então, deu para entender o que é o MD5, né? O MD5 nada mais é que ele faz a criptografia. Coach-ident, tá? É o seguinte. Façam esse comando aqui, select coach-ident, tá? Apóstrofo teste, fecha apóstrofo. Executem ele aí. O que ele vai fazer? Então, tô preguiçoso aqui. Eu vou ali e vou fazer esse comando. Opa. Se eu executar isso aqui, olha o que ele faz lá. Agora não aparece só a palavra teste, né? Mas aparece a palavra teste entre aspas. Então, coach-ident, o que ele faz? Ele coloca o texto que tu está informando aqui entre aspas. O que tu quiseres colocar aqui, ó. Tá? Fiz isso, ó. Até posso botar espaços aqui. Executo. Olha lá o que ele fez, ó. Botou tudo entre aspas. Esse é o objetivo. E muitas vezes tu precisa mandar alguma coisa para um aplicativo, alguma coisa que está vindo do banco de dados, tu precisa mandar entre aspas. Então tu usa coach-ident. Tranquilo? Posso fazer isso aqui, pessoal? Select, isso, aspas, isso aqui. Se eu executar, funciona? Ele imprime as aspas, né? Certo? Então, se eu pegar e fizer isso aqui, botar dois pipe, a palavra teste, dois pipe, de novo, aspas, aspas, tá? Aqui, e eu executar, tá? Ó, tô ficando esperto, hein? Executo, olha o que ele fez, faltou ele, né? Teste, o que ele fez? Ele botou aspas, teste e fecha aspas. Então, concatenação, né? O que eu tenho? Na concatenação eu posso usar pipe, tá? Que é os dois pontos largos que a gente chama, né? Ok? Então, pipe, quando eu boto apóstrofo, aspas, apóstrofo, eu estou dizendo imprime uma aspas. Pipe, concatena com a palavra test, certo? Pipe, concatena com aspas. Então ele vai mandar aspas, teste, aspas. Ou eu uso o quê? A função coach. Tranquilo, né? Bem simplesinho. O bom é que o professor
diz tranquilo e já responde por vocês mesmos. Repeat. O que faz a função repeat, né? Ou seja, se eu fizer select repeat teste, vírgula 5. Executem aí, pessoal. Teste 5 vezes. Então, se eu quiser muitas vezes botar um caractere, por exemplo, lá, sublinhar alguma coisa, eu posso pegar, vamos supor, o texto que eu quero e mandar depois fazer um select repeat com o tamanho do meu texto. E daí ele bota todos os pontilhados embaixo. Né? Isso aí, depois eu vou mostrar para vocês como gerar alguns relatórios a partir do SQL. E se eu dou um select replace? O que faz o replace? Ele retorna apenas um caractere ou ele substitui todos os caracteres? Tá. E se eu colocar o CD e botar, em vez só de XX, botar XXY, o que ele faz? Ele substituiu por XXY. Não precisa ter o mesmo número de caracteres a substituição. Entenderam? E nesse caso, no outro, por exemplo, quando tu fazia LTrim, certo? Ele fazia o quê? Ele procurava pelos caracteres individualmente, né? Aqui não, aqui tem que ser CD. Então, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D. Certo? Então, se a gente executar isso aqui, ele substitui aonde tem CD, né, que é aqui, e aqui onde tem CD também. Tranquilo? Bem simples, né? Esse aqui é muito importante. Split part. Tá? O que faz o split part? O split part, ele procura por um conjunto de caracteres que são chamados delimitadores e pega o caractere, o campo ou o texto que está logo após, no caso, ao elemento, né? Localizado. Vamos rodar esse cara aqui. Vamos fazer um teste. Certo? Vou rodar. O que ele fez? Ele pegou ABC. Da onde ele tirou esse ABC, pessoal? Eu disse após, antes, né? Porque ele localiza o cara, o primeiro elemento. Então, o que ele fez aqui, ó? Ó, ele pegou ABC e aí tu tinha o conjunto de caracteres que é o til, arroba, til. Então, til, arroba, til. Esse cara, ele substitui. Se eu pegar esse texto aqui, ó, certo? Eu vou botar aqui. E eu separar ele, olha o que eu tenho aqui, ó. Entenderam? Ó, eu tenho esse elemento, o ABC, eu tenho o DF, né, e o GHI. Tá. Por que esse 1? O 1 que é o primeiro elemento que ele encontrou. Ah, mas se eu quiser pegar o segundo, Fernando, posso botar 2? Vamos ver. 2, executa. Ele pegou o DEF. O DEF. E se eu botar 3 aqui? Ah, mas não tem 3 til. Executa para vocês verem o que vai acontecer. GHI. Por quê? Ele procurou, né? E o terceiro elemento é separado por esse símbolo. Então ele separou um elemento, separou 2 elementos, separou 3 elementos. Ah, e se eu botar 4 aqui, Fernando, será que vai funcionar? Se eu botar 4, o que ele me retorna? Testa, sempre testa. Ó, ele não achou nada. Por quê? Porque tu não tem 4 elementos aqui. Se eu colocasse til, arroba, til, certo? E escrevesse Luiz aqui e executasse, aí sim ele ia pegar a palavra Luiz. Ok? Agora,
Pergunto, onde vocês aplicariam algo similar a isso? Dê um exemplo de algo que vocês poderiam separar. Como assim? Que geralmente, por exemplo, tu pega o e-mail aqui, ó, tá? Meu e-mail que eu uso aqui, caseiro, né? É lfgurk@gmail.com. Se eu botar o split, tá? Dessa maneira aqui, o que ele vai fazer, pessoal? LFGurk. Então eu consegui pegar já o nome do e-mail, né? Aí depois eu quero a extensão do e-mail. O que eu faço? Qual é o domínio que eu estou trabalhando? Se botar 2, gmail.com. Entenderam? É útil, pessoal. Muito útil. Split part. Coloquem aí para vocês lembrarem que existe isso. Então a gente consegue separar os elementos. Certo? Bem, vamos continuar. Nós temos o strpos. strpos. strpos também é bastante interessante. O que faz o strpos? str vem de string, pos de posição, tá? Então, posição de uma string. Quando eu tenho lá height e botar ig, ele me informa aonde esse ig está localizado. Então, vamos fazer um teste aqui um pouco diferente. Eu vou fazer um select strpos, tá? Eu vou colocar Luiz Fernando, ok? E vou botar aqui Luiz. O que ele vai fazer? Vai executar e ele vai me dizer, opa, o Luiz está na posição 1, porque começou na posição 1. E se eu botar Luiz, executa, o que ele faz? Ele me diz que o is começa na posição 2 da string. Então aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu botar fer aqui, tá? O que ele vai fazer? 1, 2, 3, 4, 5 na posição 6, é isso? Executa. Posição 6 começou o F do fer. Entenderam, pessoal? O que é o strpos? Strpos, então, ele pega de uma string e procura uma substring aqui que tu informou e te diz aonde que ela se encontra. Tá, mas e se tiver um fern, botei outro fer ali dentro. O que ele vai fazer? Posso executar aqui? Opa! Ele continua dando 6. Por quê? Porque ele faz a pesquisa do primeiro elemento encontrado. Ah, Fernando, mas será que não tem que botar, por exemplo, 2 aqui? Para ele encontrar o segundo? Não. O strpos não faz isso. Tá? Então tem que cuidar. Quando eu for fazer os meus comandos, eu posso de repente... Ah, mas se eu botar 2, será que ele não procura pelo segundo elemento? Vocês têm que verificar isso, tá, pessoal? Vocês têm que ir lá na syntax, porque cada banco de dados tem as suas funções. Tem alguns bancos de dados que tem essa função strpos e tem 3 parâmetros. Aqui no Postgres tem só 2. Então nós temos que respeitar a syntax no Postgres, né? Barbada função strpos. Substr, também bem útil, tá? Substr, o strpos ele localiza aquela posição, certo?
E o substr, ele retira um pedaço. Entende lá? Posição inicial e a quantidade de caracteres que tu quer. Não é a posição final, tá, pessoal? Então, substr, ele te diz posição inicial, posição final. Vamos verificar aqui, fazer um exemplo. Se eu botar aqui substr, eu vou botar de novo Fernando, tá? E eu vou colocar aqui 6,2. O que ele vai retornar para mim? Hein, pessoal? Ele vai pegar o quê? Vai contar até o sexto caractere, que é onde começa o F, né? Porque Luiz tem 4, mais 1, 5, que é o espaço, o sexto é o F. E depois vai me pegar 2 caracteres a partir da sexta posição. O que ele pegou? O FE. Tranquilo? Então, ó, Luiz, ó, tu tem 1, 2, 3, 4, mais o espaço 5. O sexto é o F. A partir da sexta posição, pegue 2 caracteres. 1, 2, FE. Tô indo muito rápido hoje ou tá tranquilo? Tá. Funções importantes que vocês têm que saber sobre o sistema. Por exemplo, Select Current Database. Ele faz o quê? Ele diz qual é o database que tu está utilizando. Aí tu vai dizer assim, Fernando, mas para que eu vou usar isso aí? Porque muitas vezes vai acontecer de vocês estarem manipulando 2, 3, 4, até 10 bancos ao mesmo tempo no mesmo programa. E aí vocês querem saber qual é o banco de dados que está logado no momento, por exemplo. Então, se tu dá um Select Current Database, ele te dá o nome do database. Current Schema. Desculpa, tive que bocejar aqui. Select Current Schema. O esquema, lembra que é o seguinte, né? O que é o esquema? É como se fosse uma sub-área dentro do banco de dados. Eu posso ter vários esquemas dentro do mesmo banco de dados. Tá? Por enquanto, a gente só sabe que a gente tem como obter. Current User, né? Session User, que depois eu vou falar sobre sessões, né? Somente User, o Current User e o Select User é a mesma coisa, tá, pessoal? Vai dar o mesmo resultado. E Select Version é a versão do banco de dados que tu está usando. Porque muitas vezes tu desenvolve o teu programa e quando tu manda rodar, vamos supor, tu vendeu para uma empresa, a empresa tem o banco de dados Postgres a versão 8, por exemplo. E o teu sistema foi construído para trabalhar com a versão 10 em diante. Porque tem mais recursos, tem outras features, né, que na versão 8 não existe. Então o que acontece? Quando tu vai rodar o sistema, tu vai lá e verifica qual é a versão do banco. Aí lá retorna, a versão é 8. Aí tu manda uma mensagem para o usuário. Não é possível continuar o sistema devido à versão do banco de dados. Tá? Isso aí mais tarde vocês vão acabar utilizando, por enquanto é só a nível de conhecimento. Vocês têm os operadores lógicos. AND, OR, NOT, TRUE, FALSE e NULL. Né? Ou seja, tu pode fazer um AND, pode fazer um OR, pode negar uma condição, pode perguntar se ela é is true, por exemplo, se é falso, se ela é nulo. Né? Os operadores de comparação tem ali, ó. Por exemplo, between x and y. O que é o between? Tá? Between quer dizer entre tal valor e tal valor. Tá? Ao invés de eu fazer, vamos supor, eu quero listar todas as pessoas que têm idade entre 25 anos e 35 anos, que eu teria que fazer assim, ó, select não sei que, from tabela TB usuário, where, né, new idade, maior ou igual a 25,
and e new idade menor ou igual a 35. Eu teria que fazer dessa maneira. Ou eu utilizo o quê? Que o campo em new idade between 25 and 35. Ele automaticamente ele faz um maior ou igual a 25 e menor ou igual a 35. Certo? Posso negar também a condição. Eu quero listar todo mundo, menos aqueles que estejam naquela faixa. Então eu posso botar um not between. Se eu botar em new idade not between 25 e 35, ele vai pegar todo mundo que é inferior a 25 anos e todo mundo que é superior a 35 anos. Tá? Posso fazer comparativo se o conteúdo de um campo is null, is not null. Se o campo for do tipo boolean, que a gente coloca lá o campo tal boolean, ele vai aceitar só true ou false. Então eu posso perguntar is true, is not true, is false, is not false. Tá? Unknown quer dizer que não é reconhecido. Por enquanto nós não vamos usar essa expressão. Opa, deixei dois. Ah, eu tô dando enter. Só um boca, galera. Só um pouquinho. Eu me esqueci que eu estava no modo de edição. Expressões condicionais. Tá? Por exemplo, vocês já devem ter tido a necessidade, né, só que não sabiam como fazer. O pessoal, principalmente do segundo ano. Né? Então, existe uma função chamada função case. Case vocês já usaram na linguagem de programação, né? Ou seja, ou em C, ou em Python. Correto, pessoal? Usar case, né? Sim. Então, o que faz aqui esse case? Ele está fazendo o seguinte, ó. Select a, vírgula, né? When, quando a for igual a 1, então 1. When a igual a 2, então 2. Else, outro valor. Case e end, o case tem que ser aberto e fechado com end. Tu tem when para cada condição que tu quiseres fazer valor, né? Então, when a igual a 1, when a igual a 2 e assim por diante. Se for o a igual a 1, ele vai imprimir no lugar desse valor aqui o texto 1. Quando for 2, ele vai imprimir o texto como 2. Se não for 1, não for 2, ele vai imprimir o texto como outro valor. Tá? Foi isso que aconteceu aqui. Ó. Ele fez A1, 1, 2, 2, 3, outro valor. Então é isso que faz o case. Vamos fazer um teste? Eu tenho lá o campo, né? Desculpa, a tabela. Teste. Isso aí eu já criei aqui na minha estrutura. Então eu vou dar um select asterisco from test. Eu vou executar. Olha lá, ó. 1, 2, 3 e nulo. Tá? Eu inseri o campo nulo também nesse teste aqui. Se eu chegar agora e eu fizer esse cara aqui, ó, o que ele vai imprimir para mim, pessoal? Quando tiver o A, quando for o conteúdo for 1, ele vai imprimir a palavra 1. Quando for o 2, ele vai imprimir a palavra 2. E qualquer outro valor, ele vai escrever outro valor. O que nós temos lá dentro? Nós não temos 1, 2, 3 e null? Vamos ver o que ele vai executar para mim. Opa. É o caractere aqui. E quando eu copio do PowerPoint, ele bota um caractere diferente, ele bota uma crase, né? Em vez do apóstrofo. Pronto. Olha lá. O 1 ele imprimiu 1. O 2 ele imprimiu 2. O 3, como não é 1 nem 2, lá no case ele botou outro valor. O num não é 1 nem 2, ele botou outro valor. Entenderam o comando case, pessoal? Exatamente. Vamos lá, então. Um monte de conteúdo hoje, né?
Bastante coisa. Sim, sim. Eu não mandei no grupo ainda? Foi o que eu mandei no grupo. Tá lá. Tá. Então assim, ó. Eu tenho um comando também greatest e last. Tá? Meu filho vai me matar, né, na pronúncia do inglês, mas tudo bem. O que faz o greatest? Ele retorna o maior valor de uma lista de elementos ali. Certo? Então, se eu fizer greatest 1, 4, 6, 8, 2, né? Mesmo que esteja fora de ordem, ele acha quem é o maior valor. Experimentem aí. Digitem esse comando select greatest 1, 4, 6, 8, 2 e vê o resultado que ele vai dar. Vamos lá, ó. 1, 2, 4, 3, 6, 7, 5, 75, 8. Eu botei 75. Certo? Se eu executar, o que ele fez? Ele achou o 75. Entendeu? Independente da ordem. Eu posso botar aqui 233. Se eu executar, ele achou o 273. E o que faz o outro comando que eu tinha passado ali? Que é o last. Se o greatest pega o maior, last pega o quê? O menor, né? Certo? Beleza. Vamos adiante. Esse aqui é muito importante que vocês se lembrem que exista, tá? Que ele existe para vocês poderem trabalhar. Lá quando eu dei um select na tabela teste e não tinha um campo nulo, vamos listar aqui. Select asterisco from test. Vou executar. Eu tinha lá 1, 2, 3 e null, certo? Muitas vezes vai acontecer isso, vocês têm um campo nulo. Só que vocês querem fazer uma operação matemática. E não pode ser nulo. Tu não pode multiplicar um valor por nulo. Então o que eu tenho? Eu tenho esse comando aqui. Tá? Coalesce. Então, se eu executar esse select aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor da coluna A e perguntar, ela é nula? Se não for nula, imprime ela mesmo. Pegou o 2, perguntou, o 2 é nulo? Não, então imprime o 2. Pegou o 3 é nulo? Não, então imprime o 3. Pegou na quarta posição lá, o A, qual é o valor? É nulo. Se ele é nulo, então imprime 0. É isso a função. Tá? Então, se eu rodar aqui ele, certo? O que ele vai fazer? Ele vai executar, olha lá, 1, 2, 3, em vez de a palavra null, apareceu 0. Então, coalesce, o que ele faz? Ele verifica se o conteúdo da coluna que tu está trabalhando ou da expressão que tu estiveres trabalhando, se ela for igual a null, ela pega e imprime o primeiro valor correspondente ali. Então, coalesce A, 0, e está perguntando, se A for nulo, coloque 0 no lugar do valor do A. Entenderam? Tranquilo, né? Funções matemáticas, pessoal. Funções que vocês precisam saber para poder manipular os resultados. Lembra que se tu faz uma operação matemática lá, tu faz uma divisão por um número fracionário, ele dá lá os seus números, né? 35,2224789, não sei o que, uma dízima extremamente longa, né?
Então tem várias maneiras da gente fazer isso. Nós podemos utilizar o round, né? O que é o round? O round, por exemplo, se eu pegar, digitem aí o comando select round 12.458,2. O que ele vai fazer esse cara aqui? Eu vou copiar aqui, vou botar lá para a gente testar. Arredonda, mas qual é a característica do arredondamento que ele está fazendo? Ó, se eu executar aqui, é 458. Ele botou duas casas depois da vírgula. E o ronda faz sempre assim. E se tu tiver aqui 455, ele dá 45 ou ele dá 46? Executa. Passou para 46. Opa. Fui fazer besteira. Tá? Que ele está fazendo então, pessoal? Quando ele faz o Honda 45. Ah, Fernando, mas e se ele fizer 4, 5, 4, 9 aqui? Ah, ele arredonda o 4 para o segundo 4 ali, ele vai arredondar para 5, daí vai ficar 4, 5, 5, ele arredonda para 6. Correto ou errado? Executa. Olha lá. Ele deixou 45. Por que ele não passou para 46? Porque ele olha somente a primeira casa depois da quantidade de casas que tu informou. Se tu informou 2. Se tu informar aqui 3, tá? Qual o número que ele vai imprimir? 2, 4, 5, 5. É a terceira casa. Ele não vai arredondar as duas primeiras casas. É a terceira casa. E arredondou isso aqui para 5 porque aqui tinha um 9. Entendeu? Bem simples, né? Posso fazer também aqui cast. O que é cast, pessoal? Cast é quando tu pega um elemento que quer transformar para um outro tipo. Por exemplo, ali cast 1, tá? Abre parênteses, 1, 2, 3.45, fecha aspas. Está entre aspas, né? O cast ali, o que ele está dizendo? Aquele elemento as numeric. É uma string que, se eu fizer uma operação matemática com uma string, não vai funcionar, tá? Porém, ele disse o seguinte: agora tu não olha isso aqui como uma string, mas sim como um numeric, como um número. Então, um cast é a transformação de um tipo para outro tipo, né? Tem coisas que a gente consegue fazer, por exemplo, transformar uma string, no caso, contendo números, para um numeric. Agora, eu não consigo fazer um cast, abre a parênteses, abre apóstrofo ali, escrever Fernando, fecha apóstrofo, as numeric. Ele não tem como transformar a palavra Fernando em um número, tá? Isso ele não tem como fazer, certo? Existe também a função trunc. A função trunc, o que acontece? A função trunc, eu vou truncar. O que é truncar, pessoal? O round faz arredondamento. O trunc não. O trunc ele corta, né? Vamos executar aqui para a gente entender o funcionamento. Se eu fizer isso aqui, executo, olha lá, 1, 2, 3. O que ele fez? Ele truncou. O que ele truncou? Ele truncou retirando a vírgula. Ah, mas Fernando, e se eu botar trunc aqui e informar vírgula 2, por exemplo, e executar? O que ele faz? Ele trunca a partir do número de casas depois da vírgula. Então, quando tu dá trunc 1, 2, 3,
456,2, ele está dizendo que vai pegar as duas primeiras casas depois da vírgula, no caso vírgula ou ponto decimal americano, né? Certo? Então é essa o objetivo do trunc. O trunc não arredonda, não ajusta valor, ele simplesmente faz o corte. Se tu botar trunc, tá? Ele vai pegar o valor inteiro do elemento. Se eu quiser o resto da divisão, que é muito interessante, né? O resto da divisão, percente 2. Por exemplo, se eu quero saber se um número é par ou é ímpar, né? Eu vou pegar e posso fazer aqui. Aí tu vai dizer, pá, mas para banco de dados saber um número que é par ou é ímpar? Tranquilamente, pessoal. Acontece isso. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu chegar aqui, 25%2, é par ou é ímpar? Né? Eu executo, ele vai me dizer que é 1. 1 quer dizer que é ímpar. Se eu botar aqui 26, né? Executo. É 0. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou fazer um desafio para vocês, tá? Eu vou dar uns minutos para vocês pensarem. Eu quero, tá? Eu vou dar um valor, eu vou criar na tabela lá, teste, eu vou dar um delete from teste, ou seja, delete, eu vou apagar todo mundo, apaguei as 4 linhas, tá? Na teste só tem a coluna A, então eu vou dar insert into teste, ok? Values, eu vou dar 325, vou inserir e vou inserir 177, certo? Vou executar. Edit. Vou agora dar um select, asterisco, from teste. Tá lá os números 325 e 177. Imaginem que vocês estão trabalhando num banco e a empresa pediu para vocês fazer um sistema para dizer quantas notas, tá, de 100, quantas notas de 50, quantas notas de 20, quantas notas de 5 e quantas notas de 2 tem que sair para atender aquele valor ali. E aí, pessoal, como é que eu faço? 325. Eu vou botar aqui no PowerPoint, tá? Para vocês, eu vou abrir uma nova página aqui. E vou botar o seguinte. Eu tenho 325. Opa. Eu tenho 325. Certo? Aí, quantas notas de 100 eu preciso para dar para já ajudar a formar o valor de 325? Quantas notas de 100? 3 de 100. Certo. Se eu der 3 de 100, sobrou quanto? 25. Quantas notas de 50 eu tenho que dar para o cara? 0 de 50. Meu Deus do céu, não queria tudo como caixa para mim. Não. Isso não tem troco. Isso aí é uma máquina que vai fazer. Tu já chegou lá no caixa eletrônico, pediu R$5 e ele te deu uma nota de 50 para te devolver troco para coisa? Isso não existe, né? É uma máquina, tá? É uma máquina automática. Quantas notas de 20 tu precisa? Uma de 20. Sobrou 5. Quantas notas de 5 tu precisa? Uma de 5. Quantas notas de 2 tu precisa? 0 de 2. Esse aqui é o resultado que tinha que sair.
Então, eu quero que vocês façam um select que apareça assim, ó. Lá vai ter 100, tá? 50, ok? 20, 5 e 2. Aí vai aparecer... Ah, ele emendou aqui. Deixa eu separar aqui. Tá? Vai aparecer lá para vocês daí no... Porcaria. Vai aparecer para vocês na hora que vocês tiverem... Ah, tá. Eu vou fazer uma coisa, pessoal. Fica mais fácil para mim. Eu vou botar aqui, ó. 100, tá? 50, 20, 5 e 1. Então, 325 tem que aparecer 3 aqui, 0 aqui, 1 aqui, 1 aqui e 0 aqui. Aqui é 2, né? É 1. E é 0. Entenderam? Por quê? É 3 de 100, uma de 20 e uma de 5. O outro valor, qual era o outro valor que nós tínhamos lá? Não me lembro. 177. O que vai acontecer? Eu vou listar, no caso, né? Então vai aparecer o número 177. Então, eu quero o valor da coluna e quero que vocês me digam quais os valores que tem. Quanto vai precisar? 1 e 1. Correto? 150, 170, 175, 177. Ok, pessoal? Como é que eu vou fazer isso? Querem um tempinho para tentar pensar? Meu Deus do céu, que silêncio mórbido, pessoal. Pelo amor de Deus, caiu minha conexão. Natan, tá aí, Natan? Tá, eu vou dar um tempo para vocês tentarem achar a solução disso aí. Como é que eu faria um select que me retornasse esses valores aí? Pessoal, só vou dizer uma coisinha assim para vocês. Deixa eu colocar aqui. Tá? Vou dar uma dica bem simples. Se eu fizer assim, ó, select a, tá? From test. Se eu fizer isso aí, eu obtenho o A, que é 325, 177. Certo? Depois eu vou botar alguma coisa aqui. Eu vou botar um S e eu posso fazer isso aqui, ó, né? Posso fazer? Executar. Opa. Não é apóstrofo daí aqui. É aspas daí. Ou posso escrever a palavra sem também. Tá? Que daí o nome da coluna tem que ser entre a aspas, não apóstrofo. Sem. Aí depois eu tenho lá vírgula. Eu vou botar um só aqui, tá? As. Aí eu vou botar 50. Vírgula. 1 20, vírgula, 1 entre aspas, o que? 5, vírgula, 1 entre aspas, 2, certo? Se eu rodar aqui, ó, ele deu ali, ó, só claro, botou certo? O que vocês têm que fazer? Vocês têm que achar uma fórmula matemática que faça isso aqui, ó. Entendeu? Pense. Imagina que é uma bomba relógio. Daqui a pouco explode. Tá tocando. Que sono? Não sabe nem por onde começar? E daí? Quarto dia do namoro só.
E só depois das 9 horas, depois que começar o curso. Terminar o curso. Se escutarem barulho é eu comendo bergamota, tá, pessoal? Vocês perderam essas oportunidades. Todos os anos, nessa época, assim, eu sempre levava algumas caixas de bergamota pro IFE, pros alunos comerem bergamota. E aí, pessoal? Posso dar uma dica? Se tu pegar o A aqui e botar A por 100, o que ele deu? Deu 25. Que é o resto da divisão, né? Matemática, pessoal, pelo amor de Deus. Então tá explicado. Desculpa, mas eu não podia perder essa. Vamos fazer a matemática aí. Vou lá pro Excel, tá? Quanto é que é 325 dividido por 100? É 3 com o resto com 25. Certo? Qual é a função que pega só o valor inteiro antes da vírgula? Trunca. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Pegar o A, no caso, o que eu fiz? Eu fiz A dividido por 100. Se eu fizer assim, ó, e executar, certo? O que ele deu? Não deu 3? Por quê? Porque eu estou fazendo números inteiros, tá? Então por isso que ele nem se preocupou em me dar o vírgula, 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 vírgula. Ó, se eu fizer trunca. Opa, 3. Já começamos o 100, na posição 100 tá certo, né? 3 vezes 100 eu tenho 300. Agora, o que eu tenho que fazer agora aqui no 50? É pegar o valor restante e dividir por 50? Se eu pegar, por exemplo, tenho 3, certo? Então eu tenho ali 3 por 100. Então aqui me deu 3. Perfeito? Agora eu sei que 3 vezes 100 são 300, menos o meu 325, sobrou quanto? O 25, não é isso? Então, nesse caso aqui, eu tenho que pegar o 25 e dividir pelo 50. Se eu fizer 25 dividido por 50, né? Fizer isso aqui, o que vai me dar ali? Opa, eu botei 35. 25 dividido por 50. Vai lá no SQL e vamos pensar junto. Se eu pegar aqui e colocar 25 dividido por 50. Ok? Se eu executar, ele vai me dizer quantas notas de 50 tem que ter? 0. Então tá certo, não tá? Perfeito. Só que eu não posso botar 25 porque eu não sei qual é o valor que vai sobrar disso aqui. Então eu tenho que fazer o quê? Eu sei que o valor é o A.
certo? Se eu pegar o valor que tem aqui, o A, menos o trunque de A dividido por 100 vezes 100, vai dar o quê, pessoal? Hã? Vai dar 100. Vamos lá, qual é o valor de A? 325. Aí, menos o trunque de A dividido por 100. A é 325 dividido por 100, deu o trunque, deu 3. Vezes 100. Isso aqui é igual. O que ele faz primeiro? Multiplicação ou a subtração? Multiplicação. 3 vezes 100, 300. 325 menos 300 vai sobrar quanto? 25. Certo? Ah, então se eu fizer isso aqui, ó, vai me dar quantas notas de 50 eu tenho, né? Posso botar aqui entre parênteses, ó, para vocês verem. Certo? Vamos executar aqui, vamos ver se mais ou menos já mata. Olha lá, deu 25,77. Ixi, Maria, tem coisa errada aí. Na verdade, eu tenho que dividir isso aqui por 50. Porque é o 25 dividido por 50. Ó, mas deu 0,5, 1,54. Por quê? Eu não usei trunque. Round? Não, trunque. Round ele iria arredondar, né? Trunca. Olha lá. Começou. 3 notas de 100, 0 notas de 50. No outro, 1 nota de 100 e 1 nota de 50. Aí, agora pro 20, pro 5 e pro 2. Entenderam? Ó, eu vou botar agora aqui, ó. O segundo tá aqui. Agora vocês têm que fazer pro 20. Tá? Pro 5. E pro 2. Vou interromper a gravação aqui e vou deixar vocês pensando durante um tempo. Deixa eu só confirmar. Tá gravando. Então, olha só. Vamos fazer com calma. Certo? O primeiro elemento é o A. O que é o A? É o item que eu quero, no caso, fazer a divisão e achar um valor. Depois eu vou poder inserir o valor que eu quiser e ele vai conseguir me dizer quantas notas de 100, quantas notas de 50, quantas notas de 20, de 5 e de 2. Certo? Aí o que vai acontecer? Trunque A dividido por 100. Por que trunque? Porque trunque ele vai fazer o quê? Vai truncar pelo valor tirando a vírgula, os valores que vêm depois da vírgula. Por quê? 325 dividido por 100 dá 3, tanto, né? 3,25. Ok? Só que eu só quero o valor 3, então por isso usei trunque. Então eu já sei quantidade de notas de 100. Aí depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, eu já sei quantas notas de 100, mas eu não posso continuar trabalhando com o A, porque só o A é 325. Mas eu já dei 3 notas de 100 para o cara. Então eu tenho que pegar o A menos o quê? O trunque de A de 100, que é a mesma fórmula que eu usei aqui em cima, multiplicado por 100. Por que multiplicado por 100? Porque na verdade ele vai me dizer que dá 3 notas, mas 3 notas de 100. 3 vezes 100. 325 menos 300 vai me sobrar 25.
Aí eu pego esse resultado que deu e divido por 50. E isso aí vai me dizer a quantidade de notas que eu tenho que dar de 50 notas, de 50 reais. Certo? Agora o que acontece? Isso aqui é a fórmula que eu tenho que usar para multiplicar por quem? Por 50, tá? Porque daí eu sei quanto eu tenho de notas de 100, e eu sei quantas notas de 50, e eu tenho que multiplicar os valores de notas de 100 por 100, a quantidade de notas de 50 por 50, certo? E pegar esse valor da nota de 100, né, quantidade, menos a quantidade de notas de 100 multiplicado por 50, somar as duas e subtrair do valor de A. Aí automaticamente eu tenho o quê? 300, como notas de 50 não tinha nenhuma, continua então 0 vezes 50, 0, ok? Então eu tenho lá 325 menos 300 vai continuar sendo 25. Aí o próximo passo, o que eu tenho? Eu tinha 325, peguei aqui, ó, 3 vezes 100. Mas como é que eu sei esse 3 aqui, pessoal? É essa fórmula aqui. Como é que eu sei que tem o 0 aqui? O 0 é essa fórmula aqui. Certo? Ai, peraí, Fernando. Então eu poderia fazer o quê? Eu poderia colocar aqui o quê? Trunque de A, o A menos essa fórmula vezes 3 vezes 100. Essa fórmula aqui vai me dar 3 vezes 100. Depois eu pego aqui, esse 0 aqui eu obtive como? Com esta fórmula aqui, certo? Eu obtive o 0, multiplico por 50, eu sei que eu vou obter um valor. Aí esse valor eu divido pela casa que eu quero, que é por 20. Aí eu obtenho um resultado. Uma vez que eu obtive esse resultado, eu vou fazer a mesma coisa, só que passando para o próximo campo. E assim por diante. É dessa maneira que eu vou conseguir. Nós temos ainda agora 20 minutos. Vocês querem que eu dê esse tempo para vocês tentarem pensar? Ou vocês querem pensar isso em casa? Querem isso aí como desafio para vocês tentarem fazer? Tá? Eu vou deixar esse aqui como desafio para vocês então. Certo? Só pensar, não tem muito mistério. É bem simples. Então voltamos aqui para nossas transparências. Uma das coisas que nós temos também é o uso de conjuntos. O que é conjuntos? Vocês já viram conjuntos em matemática, não viram? Sim, né? Conjuntos é uma coisa muito simples. Então eu tenho o conjunto A e o conjunto B. E quando eu coloco os dois conjuntos juntos, a área que tem entre eles é chamada de intersecção. Quando eu digo A união com B, é todos os elementos que tem A com todos os elementos que estão em B, excluindo, no caso, né, não as repetições, ou seja, quando tem dois elementos, o valor 3 no A e o valor 3 no B, só um dos três é que vai aparecer, não vai aparecer os dois. Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou criar uma tabela, aqui tem uns exemplos, eu quero que vocês criem essas tabelas, tá? Tá ali a TBA, que é com campo X do tipo integer, e criem a tabela B com campo X do tipo integer. Na tabela A vocês vão inserir o valor 2, 4, 6 e 8, e na tabela B vocês vão inserir os valores 2, 4, 5 e 7. Tá? Dou 5 minutos para vocês fazerem, e aí a gente volta à explicação. Eu vou criar a tabela ali para a gente testar. A TBA com campo X do tipo integer. Vou criar a tabela B com campo X também integer.
Agora eu vou fazer a inserção dos dados. Insert into TBA values. Vamos ver os valores lá. São os valores 2, 4, 6 e 8. 2, 4, 6 e 8. Lembra que nós podemos fazer assim, né? Executei. E para a tabela B, 2, 4, 5 e 7. 2, 4, aqui, 5 e 7. Perfeito. Se eu der agora um select. Ah, fiz isso? Ah. Boca aberta. Tranquilo. Delete from TBA. Ponto de atenção. Insert into TBA values 2, 4, 6 e 8. Agora na tabela B, 2, 4, 5 e 7. Perfeito. Vamos lá. Select asterisco from TBA. Tá ali. E TBB. Tá ali. Perfeito? Vamos então às explicações, pessoal. Quando se fala em conjuntos, né, nós temos algumas regras. Por exemplo, quando eu faço um select asterisco from TBA union select asterisco from TBB, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando todos os elementos que têm A e têm B. Porém, eu não duplico os elementos, né, que aparecem nas duas tabelas. Então, por exemplo, o 2 aqui vai aparecer somente 2. O 4 vai aparecer somente o 4. Certo? Mas o 6, o 8, o 5 e o 7 aparecem também. Então, vamos fazer um teste ali para a gente ver como é que funciona o resultado. Select asterisco from TBA union com select asterisco from TBB. Se eu fizer isso aí, ele me listou lá, ó, todos os elementos. Eu vou botar order by aqui. By, posso fazer isso aqui? Order by, era o campo X? É isso? Olha lá, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Entrou na ordem certa. Union, ok? Sem a palavra all. Quando eu utilizo union all aqui, eu estou dizendo, eu quero união com todos os elementos, ou seja, inclusive aqueles que são duplicados. Certo? Então, se eu usar aqui union all, aparece todos os elementos. Olha lá, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 2 que havia sido duplicado apareceu, o 4 que havia sido duplicado apareceu. Então, a diferença entre union e union all. Union, ele pega todos os elementos, porém não faz repetições. Certo? Ou seja, se um elemento estiver numa tabela e estiver na outra, apenas um dos elementos aparece. Union all vai aparecer todos os elementos, indistintamente se eles têm ou não têm duplicidades. Tá? Se aparecesse, se tu tivesse lá na tabela A 4 números 2 e na tabela B tivesse 10 números 2,
no union só aparecia o número 2. Se fosse union all, iriam aparecer 14 números 2. É essa a ideia. Bem, entendemos então o union all. Eu tenho o except. Então, se eu fizer select asterisco TBA, except select asterisco from TBB. O que é o except? Tá? É exceto. Liste todos os elementos da tabela A, exceto aqueles que estão na tabela B. Certo? Então, o que vai acontecer? Ele pega todos os elementos da tabela A, quem são 2, 4, 6 e 8. Porém, ele não quer repetir aqueles que estão na tabela B. Quais são os que estão na tabela B? 2 e 4. Então, ele só pega 6 e 8. Se eu fizer select asterisco from TBB, except select asterisco from TBA. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que liste todos os elementos que tem na tabela B que não tem, né, cópia na TBA. Então, 2 e 4 aqui tem, ele não aparece. Vai aparecer 5 e 7. Então, vamos lá. Um exemplo. Select asterisco from TBA except select asterisco from TBB. Se eu executar, 8 e 6. Porque são os elementos que tem na A, mas não tem na B, certo? E não lista os duplicados que tem na A e que tem na B. Se eu inverter ali, em vez de select, né, TBA, except select TBB, eu vou pegar todo mundo que tem na TBB que não pertença à TBA, eliminando as duplicidades, né? Então, é o 5 e o 7. Pessoal, parece ser pouca coisa, mas vocês vão usar muito isso aqui. Tem o intersect. Intersect, o que é? É aquele, o miolo, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma intersecção. Certo? Então, o que acontece? Quando eu faço intersecção, eu quero dizer que tenha tanto em A que tenha em B. Então, vamos lá. Select asterisco from TBA intersect select asterisco from TBB. Certo? Executa. E vocês têm o 4 e o 2. A regra para poder fazer as regras de conjunto, tá? É que todos os campos, tanto em A e B, sejam iguais, os formatos, não os conteúdos, tá? Então tem que ser iguais. Tanto a tabela A como a tabela B tem que ser iguais nas suas estruturas. Aí eu pergunto assim, ó, qual o maior número entre os números existentes na tabela A e tabela B? Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero na tabela A e na tabela B. Eu faço primeiro uma union e depois eu faço um max desse resultado, né? Lembram que eu posso fazer o que? SQL de SQL. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu vou fazer uma union entre A e B. Por que union e não union all? Porque union all não tem sentido para mim. Eu quero maior valor. Union all ele só vai duplicar os valores que são repetidos. E não me interessa. Fiz isso aqui. Tá aqui o elemento. Certo? Aí, o que eu quero? Eu quero pegar e fazer o quê? Select max de x, tá? From, pego esse conjunto aqui, esse resultado, que é um SQL, e chamo isso aqui de um nome qualquer, y, seja o que for. Tá? Então, select max x, por que x?
Porque quando eu faço um select, quando eu executo esse select aqui, ele me retorna lá que o campo X, né, tem tais condições, tem tais comandos, né, tem tais conteúdos. Olha lá, o maior valor é o valor 8. Certo? Então, ó, nós começamos de novo a usar select from de um outro select. Então, qual o maior número entre os números existentes na tabela A e tabela B? Eu fiz dessa maneira. Dúvidas?